abordaremos agora sobre o CPK, ou creatinoquinase, CK ou CPK. Tá? Então, a CPK é a enzima responsável por catalisar a fosforilação reversível da creatina pelo ATP, formando fosfocreatina. Então, até por isso que a suplementação de creatina, ela acaba aumentando a força no treinamento, devido principalmente a este composto chamado de fosfocreatina transportar mais moléculas de ATP, principalmente ali de AMP, para ser acrescentado a estas moléculas de AMP e ADP. Então, nós temos que entender que o ATP ele é convertido em ADP, então trifosfato é convertido em difosfato, e se caso essa molécula de ADP ela fornecer energia para o nosso corpo, ela vai ser convertida em AMP. Da mesma forma que o retorno é a formação de AMP em ADP, ADP em ATP. Então, trifosfato, difosfato, monofosfato. Tá bom? Então, a CPK é quem faz essa adição. Então, está aqui, creatinaquinase. Ela faz essa adição do fosfato na creatina, da mesma forma que ela também faz essa retirada do fosfato que está na fosfocreatina para converter, ou seja, para retirar esse fosfato aqui e doar para o nosso corpo sintetizar mais energia. Vamos colocar. Então, a creatinaquinase ela tem um papel importantíssimo na geração de energia em células musculares. É útil na avaliação da lesão e recuperação tecidual. Tá bom, gente? Então, não é um marcador útil para avaliarmos eficácia do treinamento. Por quê? Porque a produção de creatina de CPK é muito individual. Então, alguns indivíduos produzem mais que os outros. Tá? Até por isso, nós não devemos nos basear apenas no CPK para avaliarmos a eficácia do treinamento. Então, colocando como exemplo para vocês. Eu e esse atleta, o Márcio, que foi um atleta de Rio Branco, que ele encontrou o Ramon. Nós fazíamos o mesmo treinamento juntos e ao avaliarmos o valor de CPK, o meu CPK quase sempre era muito maior do que o dele, muito maior mesmo. Tá? Nós temos diversos estudos mostrando isso, que essa resposta é muito individual, tá bom? E também devido a algo que eu vou abordar com vocês no próximo slide. Tá? Então, a concentração sanguínea de CPK é proporcional à quantidade de massa muscular e ou tamanho da lesão, ou seja, ela é proporcional à quantidade de musculatura que não se recuperou adequadamente ou que foi agredida. Então, o CPK, só continuando aqui, o CKMB, nós temos, dentro desse CPK, nós temos 3 isoenzimas, ou seja, o CPK é a creatinofosfoquinase total, tá bom? Dentro da total, nós temos a CKBB, que é mais presente no cérebro, nós temos a CKMB, que é mais presente no miocárdio, ou seja, no músculo cardíaco, e a CKMM, que é a mais presente no músculo esquelético. Mas, dentre essas 3, quando a pessoa tem uma lesão muscular, uma agressão muscular esquelética, o CPK ele se eleva muito mais devido à elevação da CKMM. Se a pessoa tem um infarto, o médico ele não vai solicitar apenas o CPK, ele vai se basear muito mais pela CKMB, que é o quê? Que é a isoenzima que está mais presente na musculatura cardíaca, tá bom? Então, e se caso houver uma lesão cerebral ou uma lesão encefálica, é muito mais útil o prescritor ali, quem está solicitando,
solicitar a dosagem de CK-BB, tá bom? Então aqui nós vamos abordar sobre a CK total, que é um exame muito mais útil para avaliarmos a quantidade de lesão ou de falta de recuperação das musculaturas esqueléticas, tá bom? Então, as injúrias musculares, traumas, agressões, administração de fármacos intramusculares, elas vão acabar elevando o CPK. Então, indivíduos que fazem administração de injeções intramusculares, principalmente ali de esteroides, eles podem apresentar valores de CPK mais elevados apenas devido à administração desses fármacos. Então, nós temos que entender que qualquer agressão tecidual, ela pode elevar o CPK. Então, se uma pessoa teve um acidente de moto, bateu, teve um rompimento ou de alguma musculatura, ou acabou lesionando aquela musculatura, não a ponto de romper, mas houve essa lesão, esse CPK, com toda certeza, ele vai se elevar. Por quê? O CPK é uma molécula que está dentro da musculatura. Para que ela seja encontrada na corrente sanguínea, ela precisa extravasar dessa musculatura. Então, ela não está presente normalmente na corrente sanguínea. Está, mas em quantidades menores. O CPK é a que pega a fosfocreatina, que é a da creatina que eu falei. Então, não está tão relacionado ao cálcio, mas relacionado ao transporte do ATP, da adenosina ali, ou monofosfato, ou difosfato, ou trifosfato. Então, maior concentração sanguínea entre 24 a 48 horas após a lesão. Então, quando há essa lesão tecidual, esse CPK ele acaba extravasando de dentro das células da musculatura para a corrente sanguínea. É aí que nós encontramos os níveis mais elevados de CPK. E normalmente isso ocorre com 24 a 48 horas após o estímulo. Acabei de treinar. Se eu coletar o CPK logo após o treinamento, dificilmente eu vou encontrar esses níveis nos seus valores mais elevados. Agora, se eu aguardar em torno de 24 a 48 horas após esse treinamento, eu terei aí esses níveis em valores mais elevados, tá bom? Até por isso que, em relação à avaliação do CPK, varia muito também de quantos treinamentos a pessoa fez antecedendo a coleta. Então, uma pessoa que fez um dia de treinamento antecedendo a coleta, possivelmente ela vai ter valores de CPK menores do que a pessoa que fizer a coleta após 3 dias de treinamento. Porque a quantidade de musculatura que está liberando o CPK é muito maior. Então, se eu fiz um treinamento de membros superiores e fiz a coleta, o meu CPK ele vai ser proporcional àquela quantidade de musculatura que eu atingi no treinamento. Se eu fiz um dia treinamento de peitoral, no outro dia treinamento de membros inferiores, no outro dia treinamento de costas, eu já atingi uma quantidade de musculatura muito maior. Então, isso pode, digamos que, aumentar a produção do CPK, tá bom? Então, é algo muito individual e também é algo que nós temos que levar em consideração em relação a isso. O quanto essa pessoa vem treinando. Então, vamos supor, uma pessoa que faça a coleta, treine segunda e faça a coleta na terça, dificilmente ela vai ter os mesmos valores se ela fizer um treino na segunda, na terça, na quarta e colher na quinta. Entenderam? Então, para que nós possamos interpretar corretamente esse exame, é ideal nós termos também essa noção. Então, se eu coletei após um dia de treinamento, então treinou segunda e coletou na terça. O próximo exame, se eu quiser tirar como parâmetro, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, porque o CPK, ele é um exame que ele pode ser utilizado para fazer uma avaliação da mesma pessoa. Então, você fez uma coleta após ali 2 dias de treinamento, observou que estavam em valores muito elevados, Então, vamos fazer um deload, então vamos reduzir a intensidade do treinamento, fazer com que essa pessoa recupere um pouco melhor a musculatura. Ao repetirmos o exame, devemos fazer da mesma forma. Então, se ele treinou membros inferiores, depois peitoral, e a coleta foi feita no terceiro dia, ele vai seguir a mesma coisa. Membros inferiores, peitoral e a coleta no terceiro dia. Por quê? Se você mudar isto, você já não vai ter um bom parâmetro de avaliação.
tá? Uma pessoa que foi criada durante a infância e a juventude, realizando exercícios, ou sendo atletas, ou tendo uma educação mais militar em relação a resistir mais à dor, resistir mais ao desconforto, possivelmente essa pessoa ela vai suportar mais a dor durante o treinamento e trazer consigo uma agressão maior sobre a musculatura. Por quê? Porque no momento em que ele começa a sentir a dor, enquanto aquela pessoa que é menos resistente à dor, ela já para o exercício ou seja, não se esforça para continuar mantendo, essa pessoa que teve uma educação mais rígida, que aprendeu a suportar melhor a dor, possivelmente ela ainda continue se esforçando, e suportando um pouco mais. Isso pode ser algo bom? Pode ser algo bom, mas também pode ser algo ruim. Por quê? Porque a pessoa ela pode suportar tanto a dor a ponto de se lesionar. Em relação aos valores de referência para CPK ficam entre 46 a 171 para homens e 34 a 145 para mulheres. Lembrando que esses valores são os valores de referência para indivíduos sedentários, para indivíduos que não estão realizando exercício físico. Tá? Então, nós não temos valor de referência para indivíduos atletas, para indivíduos que realizam exercício físico. O que nós sabemos é que esse exercício, ele, dependendo da intensidade do exercício, dependendo do quanto isso expôs a sua musculatura a algo que ela não estava preparada, isso pode trazer ali elevações do CPK. Tá? Então nós temos que, principalmente o treinamento resistido, lógico que nós podemos ter valores acima de 5.000, mas o que normalmente nós observamos são valores entre 300 a 5.000. E indivíduos que estão tendo rabdomiólise, ou seja, que estão tendo uma degradação ou uma lesão muscular muito agressiva, eles apresentam valores que podem chegar de 10.000 a 200.000, tá bom? Então, e nos casos de rabdomiólise, esse processo da rabdomiólise, ela pode trazer consigo uma lesão renal aguda. Então, pessoas que apresentam essa degradação muscular muito acentuada, isso pode trazer algumas complicações em relação à função renal, tá bom?